Olá, bem-vinda a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. E estamos numa série maravilhosa, uma série linda, chamada O Reino de Ponta Cabeça. E o tema de hoje, pastora, qual é? Pão do deserto. E o texto que vamos ler é Mateus capítulo 4, do 1 ao 4. Acompanhe aí, e diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Vemos aí então a palavra, o nosso tema, o pão do deserto. Nós vemos então, pastor, uma palavra muito forte do Senhor Jesus Cristo nesse tempo da tentação. Nós já vimos então que o Senhor Jesus rejeitou a política da montanha, ele rejeitou a religiosidade hipócrita do templo e agora ele rejeita transformar a pedra em pães. E aí a gente pode fazer uma pergunta: por que Jesus então rejeita transformar pedras em pães? Então nós vamos entender, pastor, toda a questão da Palestina da época que Jesus vivia. Nós sabemos que tinha um povo muito rico, tinha também os pobres com uma profissão que era tida como uma profissão nobre, que era o caso da família do Senhor Jesus, que era carpinteiros, e era uma profissão nobre, assim como os artesãos, os pedreiros também, Tinha ali também os pobres e tinha os pobres miseráveis. Então os ricos eram aqueles que esbanjavam muita coisa, os pobres que tinham uma profissão ali, conforme nós falamos, uma profissão nobre, mas não deixava de ser pobre, Então, nós vemos que Jesus era dessa classe pobre também. E tinha os pobres, que eram aqueles que trabalhavam o dia inteiro para ganhar uma comida e 25 centavos, pastor. Trazendo para esse tempo, E os pobres miseráveis eram aqueles que já não conseguiam pagar impostos, que já tinham perdido as suas terras e que viviam nas cavernas no meio de salteadores, ladrões, e que viviam o dia inteiro em busca de pelo menos um pedaço de pão para comer. Então esse contexto é que Jesus sofre a tentação. Então quando Satanás vem para ele, pastor, e diz: transforma essa pedra em pães, ele estava falando em nome de toda essa massa, que eram multidões de milhares, pobres, e que viviam pisoteados pelos gananciosos, pedindo, implorando por um pedaço de pão. Então isso foi muito mais forte, pastor, para o coração de Jesus Cristo. Eu entendo que quando Satanás sugestiona: transforma essas pedras em pães, você é o Filho de Deus, você tem poder para isso, sustente essa sua fome de 40 dias, essa dor da fome que você está sentindo, porque Lucas diz que ele teve fome no final de 40 dias. E ele diz: e olhe para esses pobres, você conhece a realidade deles, você ouve o clamor do cego, o clamor dos leprosos, você ouve o clamor dessas crianças, desses miseráveis. Transforme essas pedras em pães e sustente, você tem poder para isso, Filho de Deus. E isso vai te fazer reinar e você nem vai precisar passar pela cruz. Contudo, o Senhor Jesus rejeita isso, porque o pão simboliza o quê, pastor? As necessidades básicas, E aí Jesus rejeita isso, ele diz: eu não vim para dar necessidade básica apenas e ser um rei do bem-estar. Nós sabemos, pastora, que Jesus tem poder para transformar pedras em pães. Tem todo o poder. Porque ele multiplicou os pães. Tem uma parte que ele
multiplica, ele faz um milagre da multiplicação dos pães, pastoras, e as pessoas ali querem fazer dele rei. Queriam fazer dele a força. E ele então rei. sai, né, daquela multidão, daquele povo todo, porque ele não veio reinar da forma como eles queriam. E ainda diz, não foi para isso que eu vim. O reino dele é de ponta cabeça. O reino de ponta cabeça, e também o Senhor, ele rejeita isso, se tornar o rei do bem-estar, porque ele não veio para provocar uma rebelião entre os camponeses pobres, miseráveis. Ele não veio para dar apenas o pão e as pessoas ficarem saciadas e se tornarem apenas animais comedores de pão. Ele veio como um pão vivo que desceu do céu e partiu a sua vida conosco. Ele partiu a sua vida com você e partiu a sua vida comigo. Ele partiu a vida da eternidade conosco. Portanto, você é um pedaço de Cristo e eu sou um pedaço de Cristo quando nos nutrimos, nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu. Amém, pastor? Ele mesmo disse isso, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele veio para nos alimentar. Então nós possamos nos alimentar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra viva, exatamente, eficaz. Essa alimenta você, alimenta as nossas vidas, alimenta a sua família, não é isso, pastor? É isso, e tome cuidado, porque até hoje Satanás sugestiona os governos deste mundo, pastor, dizendo a eles o que sussurrou no ouvido de Jesus naquele tempo: olha, dê migalhas de pão a este povo e eles vão fazer vocês reinar sobre ele. E nós vemos essa política aí da montanha pomposa que Jesus rejeitou, fazendo isso, sabe? Dá um pouquinho aqui, dá uma telha para um, dá um combustível para outro, dá uma portaria para outro, e aí a pessoa vota para que aquela pessoa reine sobre a sua vida. Isso é uma corrupção, e eu digo a você, a igreja do Senhor não pode estar entrelaçada com essas coisas. Foi para esses que o Senhor Jesus disse: ai de você, hipócrita, né? Ai de você, porque haverá menos rigor para tantas questões do que para quem vive dessa maneira. Então, desligue disso em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz que o homem, então, viverá da palavra que vem da boca de Deus, ele está dizendo que veio trazer um novo reino, ele veio trazer uma nova fonte de poder e um novo pão, um novo templo, né, para a glória do seu nome. E esse reino, pastor, que ele trouxe, não é para provocar uma dissensão, levantar um rei nessa terra, não. Esse reino que ele trouxe, ele transforma corações, de maneira que as pessoas que têm muito, pare com essa ganância de estar juntando, e divida com quem não tem, porque movido o seu coração pela misericórdia. Então, Jesus falou, quem tem 3 túnicas, dê um para o seu amigo. E se você tem 2, você ainda pode dar uma. Então, pare de juntar roupa, pare de juntar sapato, e pare de estragar alimento, de esbanjar, e divida com quem não tem, e nós passaremos melhor por essa terra, porque nós estamos indo para casa, com a graça de Deus. E a palavra de Deus tem sido questionada nesse tempo, e o Senhor Jesus disse que nós viveremos da palavra de Deus. Por quê? Porque sem essa palavra nossa vida é incompleta. E hoje a palavra do Senhor tem sido questionada. Tem líderes religiosos falando que a palavra está ultrapassada e que não responde para esse tempo dessa época e tem que ser readaptada, pastor. Atualizada, alguns falam que tem que ser atualizada. É, atualizada. A palavra de Deus, ela é atualizadíssima, né, pastor? A palavra de Deus não é velha nem é nova. A palavra de Deus é eterna, é poderosa. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus nos salva. A palavra de Deus nos santifica. A palavra de Deus nutre as nossas vidas. A palavra de Deus nos dá esperança. A palavra de Deus nos dá sentido de vida. A palavra de Deus nos liberta para a glória do nome do Senhor. Essa palavra não pode estar fora da sua vida e nem da minha vida. Amém, pastor? Vamos orar. Vamos orar. Ore comigo. Pai amado, Deus querido, obrigado por essa palavra oportuna. Obrigado porque essa palavra vai alcançar muitos lares, muitas famílias. Amém. E que essa palavra seja uma palavra revelada a cada coração, uma palavra que vai fazer mudança e que nós possamos de fato entender e viver o reino de Deus, que é um reino diferente, um reino de ponta cabeça, um reino totalmente invertido deste mundo, desse reino das trevas ao qual governa esse mundo. Assim nós oramos, pedimos a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Ame a palavra de Deus, alimente-se dela, apaixone-se por ela, no nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe com essa palavra, o Senhor te abençoe e te guarde, Deus abençoe. e até a nossa próxima Palavra Oportuna.